O último debate antes do domingo teve a presença de candidatos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares e sem impedimento na Justiça. Foram eles Ciro Gomes, do PDT, Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, do PL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Padre Kelman, do PTB, Simone Tebet, do MDB e Soraya Tronic, do União Brasil. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética do primeiro nome. O primeiro e o terceiro bloco do debate foram de temas livres. As perguntas, em ordem sorteada previamente, foram feitas sempre de candidato para candidato. Cada um tinha o direito de perguntar para um de sua livre escolha, entre os que ainda não tinham respondido naquele bloco. Já o segundo e o quarto bloco tiveram temas determinados, que foram sorteados em uma urna pelo mediador, como educação, saúde, economia e meio ambiente. Enquanto 2 candidatos debatiam, os que estavam à espera podiam pedir direito de resposta, caso se sentisse ofendido em alguma das falas de seus concorrentes. No entanto, o pedido era avaliado para saber se seria concedido ou negado. Ao final do quarto bloco, cada candidato fez suas considerações finais e se dirigiram principalmente aos eleitores. Pedro Bonenberg traz para a gente os destaques do último debate. Vinícius, foi um debate marcado, sem dúvida alguma, por muitas declarações baixas, uma baixaria, de fato, bate-boca entre candidatos. E, olha, muito desrespeito também às regras do debate, previamente estabelecidas pela organização da Globo e também concordadas, que foram concordadas pelos candidatos que participaram desse debate. Falando um pouco sobre a situação dos candidatos, sem dúvidas, Lula foi o candidato que mais apanhou nesse debate. Ao contrário do que seria um padrão, digamos assim, que outros concorrentes, candidatos, batem geralmente no atual governo, isso também aconteceu, mas foi feito ali de uma certa forma, foi feita uma panelinha ali contra Lula, que é o principal candidato nesse momento, líder das pesquisas, e que até por uma estratégia eleitoral, a estratégia é tentar tirar votos dele para que ele não seja eleito ainda no possível primeiro turno. Olha, Lula foi alvo de várias pessoas, de todos os candidatos, mas em especial de uma outra dupla que chamou a atenção. Bolsonaro, do PL, atual presidente e candidato à reeleição, atual governante, E do outro lado, ali junto com ele, Padre Kelman, uma figura que surgiu nos últimos dias no cenário eleitoral, no último mês especialmente, depois da impugnação da candidatura de Roberto Jefferson. Ele acabou sendo o nome elencado pelo partido PTB na chapa para fazer essa disputa. E para muita gente ficou parecendo que era um cabo ali de Bolsonaro, que fez dupla com Bolsonaro. Claramente os dois tinham uma estratégia combinada e o dito padre, pelo menos, ele fez as perguntas mais cabeludas, digamos assim, no termo popular, mais incômodas a Lula, e foi até ali que ele conseguiu bater boca com o candidato petista, protagonizou uma cena ali de descontrole entre os dois que chamou muita atenção de quem acompanhou esse debate nessa noite. Lula, por outro lado, se saiu bem melhor ao responder sobre questões de corrupção do que no debate da Band. Ele não foi no debate do SBT, mas no debate da Band ele se enrolou para responder as perguntas sobre corrupção, ele tentou desconversar. Nesse não, foi com respostas já prontas, sabendo a estratégia dele do que iria falar, falando sobre as investigações que foram abertas no governo petista e que no governo de Jair Bolsonaro essas investigações foram jogadas para baixo do tapete. Ciro Gomes estava mais nervoso, não conseguiu concluir muitos raciocínios, gaguejou em vários momentos. Por outro lado, Simone Tebet e Soraya Tronic estiveram mais firmes, conseguiram posicionamentos mais claros e certamente saem mais fortes desse debate. Olha, a Soraya especialmente protagonizando cenas curiosas, mais uma vez em mais um debate, inclusive chamando o Padre Kelman de um padre de festa junina, foi o termo que ela usou, termo que com certeza vai ficar marcado na memória do eleitor.
O Dávila, do Novo, foi bastante apagado, não teve nenhuma cena bastante chamativa e, na minha opinião, sai da mesma forma que entrou para a cabeça do eleitor. Fato é, o debate foi um festival de baixarias, declarações atacando a honra dos candidatos. Eleitor pouco pôde ouvir das propostas dos candidatos, que apenas atacaram corrupção e acabaram não falando muito sobre outras áreas propositivas. Além disso, temas importantes como racismo, como cotas raciais, ficaram para depois, não foram respondidos, foram esquivados pelos candidatos. Participantes bateram muita boca, não respeitaram as regras do debate. Olha, Vinícius, é difícil dizer quem venceu esse debate, mas por toda a baixaria que nós vimos, é fácil dizer quem perdeu. Quem perdeu fomos todos nós que não tivemos um debate propositivo para projetos para o futuro do país. Eu volto com você.